Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial. Mais uma Academia do Saber, mais uma segunda-feira. Que alegria estar começando a semana com você nesse ano de 2026, o ano de não negociar resultados. Foi um sucesso o programa da semana passada com o Valdeilton, por isso essa semana ele está de volta. Aliás, Val, todo mundo quis fazer o Disque. Você sabe que foi uma das vezes que o telefone do Instituto Chama mais tocou. Foi por conta do Disque, que todo mundo queria fazer. Começo de ano, né, meu irmão? Começo de ano. Todo mundo quer se conhecer um pouco mais para poder ter mais resultado, para poder potencializar o ano. Então, ó, anota o telefone do Instituto Chama desde já. 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Lá você pede para entrar no grupo gratuito de oração e meditação, onde todos os dias a gente manda orações e meditações para você, de graça. É uma coisa que pode modificar a sua vida. Você pode pedir para entrar no grupo de insights, de ideias que a gente tem também, que semanalmente a gente manda artigos, tudo de graça para poder te motivar, para poder te ajudar a melhorar no seu dia a dia, para poder fazer você refletir. E também, através desse telefone, você fica sabendo dos trabalhos do Instituto Chama, que são os cursos, os treinamentos. E o Disque, para quem perdeu da semana passada, o Val vai fazer um resumo do que é o Disque, porque ele fez uma promoção lá de 50% para as primeiras 10 pessoas. E eu queria pedir para você repetir, cara, essa mesma promoção essa semana, para a pessoa poder conhecer o perfil comportamental dela. Então, explica rapidamente o que é o Disque, para a gente já poder passar isso para eles. E bom dia, bem-vindo, né? Bom dia, Pedro. Obrigado de novo pelo convite. Rapidinho, o Disque é uma análise de perfil comportamental, onde eu vou identificar qual é o perfil da pessoa, se ela é dominante, influente, estável ou conforme. E o mais engraçado disso, que foi bem rapidinho, foi muita gente que me procurou. E o mais interessante, muitos casais. Ai, que legal! Muitos casais procuraram, queriam um casal fazer. Quando eu falei da questão de aquilo que te apaixona ou que te irrita, teve casal e falou, cara, é incrível, lá em casa tá assim. Eu preciso ajustar a comunicação. Porque rapidamente eu falo o seguinte, eu sou casado há 30 anos, Pedro. E quando eu casei, eu fiz uma promessa pra mim. As pessoas quando casam acham que faz promessa pra outra pessoa, né? Eu fiz pra mim. Então, se eu fiz a promessa pra mim, é o que eu preciso fazer pra continuar casado com aquela pessoa pela qual eu me apaixonei. E muita gente me procurou fazer isso exatamente por isso. Casais me procuraram. Cara, que bacana ouvir isso, porque a gente fala do Disque, a gente fala de conhecer um pouco do comportamento por causa do profissional e tal, mas isso pode resolver um problema dentro de casa. Dentro de casa. Talvez o casamento esteja indo pra ruína, você esteja perdendo uma pessoa que é tão importante pra você, por vocês não entenderem a forma de comunicação. A forma de comunicação. Que Teve incrível. muita gente que me agradeceu depois. Falou, cara, melhorou demais a coisa aqui. E como é que é, Val, pra você de verdade? Porque assim, você é um alquimista mental. Você, inclusive, se apresenta como alquimista. Isso. Eu queria que você explicasse isso para as pessoas. É uma responsabilidade, é um trabalho muito lindo. Você pegar um casamento que talvez esteja destruído ou que talvez esteja num relacionamento, porque ninguém casa para separar, né? Exatamente. A gente casa para ser para sempre. Exato. E aí a vida, o dia a dia, as coisas podem levando a caminhos diferentes. E às vezes através de um trabalho não simples, mas um trabalho tão prático como o Disque, que as pessoas começam a entender, então é por isso que ele me trata assim, então é por isso que ela faz desta forma. As pessoas voltam a se entender e você volta a reestruturar a harmonia num lar. Exatamente. Como é que você se sente, cara, sendo... Cara, podendo... é muita satisfação, é uma alegria imensurável, né? Porque eu falo assim, para eu poder transformar as pessoas, Pedro, eu preciso me transformar primeiro, né? E aí para eu me transformar, eu preciso reconhecer o que eu preciso transformar. E exatamente isso que é a alquimia. Quando a gente fala de alquimia mental e emocional, todo mundo traz aquele conceito medieval, né, de transformar chumbo em ouro, mas é exatamente isso. Mas é de forma metafórica. Uhum. Porque o seu casamento, quando começou, era ouro. Por quê? Porque já é inato dele. Só que ele começa a se transformar no chumbo pelas questões do dia a dia. Você vai deixando ele mais duro. E é trazer de volta o ouro que já está lá dentro, né? Então, uma pessoa mais ansiosa, quando eu trago para ela mais clareza, mais leveza, ela sai do peso da ansiedade, que é o chumbo, e vai para o ouro da leveza, da alegria. Mas a leveza, a alegria já estava dentro dela.
Então eu só extraio o ouro, eu só trago de volta o brilho. Eu tiro o peso para dar leveza. Que bacana. E olha, então você que está ouvindo a gente, se você tá com problemas no relacionamento, se você quer salvar o seu casamento, quer fazer em casal, ou se você quer fazer o DISC para conhecer o seu comportamento, para poder melhorar no lado profissional, entre em contato agora com o Instituto Chama, tá bom? 11 9 13 15 5859. Fala assim, eu queria fazer o DISC, está em promoção, tem 50% de desconto para as primeiras 10 pessoas. A gente vai passar o contato da equipe do Valdeilton, eles vão entrar em contato com você e aí você vai poder fazer isso e ter esse resultado incrível, né? O Val, ele tem vários trabalhos, tá, gente, para você que está ouvindo a gente. Então ele faz o DISC, ele é um hipnoterapeuta dos mais respeitados aqui de todo o ABC paulista. Ele tem uma mentoria, né? Você tem um trabalho de mentoria bem profundo também, né, Val? Tem, eu chamo ela de mentoria ACE, que é Ação, Conexão e Entrega. Já diz tudo, né? Já diz Qual é o foco dessa mentoria? É transformar a tua mentalidade, né, em resultados efetivos e práticos. Então, na verdade, é um investimento que a pessoa faz para poder ter um direcionamento. Um direcionamento, né, do que ela está querendo buscar. Então, a gente usa perguntas iniciais de quais 3 pontos da vida dela em que ela acha que está precisando fazer uma transformação. Um relacionamento, um profissional, uma questão financeira, né? Então, a gente vai trabalhar a origem dessas questões e dar ferramentas, né, metodologias práticas para ela poder fazer um novo direcionamento e se encontrar uma nova pessoa. De novo, trazer o ouro que já existe dentro dela para ela. Olha, esse alquimista mental que é o Valdeilton já é meu amigo há muito tempo, eu conheço muito o trabalho dele, então eu indico sem medo de ser feliz. Mas para você que está ouvindo a gente, talvez você não conheça o Val ainda, eu te aconselho o seguinte, começa fazendo o DISC. Começa fazendo uma sessão de hipnoterapia, né? Você vai conhecer, você vai tomar um pouco mais de profundidade com ele, vai falar assim, pô, esse cara aqui realmente ele tem conteúdo, realmente ele tem compromisso, porque tem muita gente que não tem compromisso. Ele tem um compromisso com o teu desenvolvimento e ele pode te ajudar. E aí você vai dando um passo mais profundo, vai se conectando com ele, porque é um dos caras mais incríveis para você ter perto. A gente fala que o resultado que você não tem é porque você ainda não senta com as pessoas certas. Eu cada vez estou sentando mais com gente que eu gosto, com gente que busca evolução. O Val é um desses que eu quero por perto, porque eu quero melhorar a cada dia. Então anota o telefone 11 9 13 15 5859 e pede para garantir a sua vaga para fazer o DISC ou uma sessão de hipnose que pode te ajudar muito. Se você não sabe direito o que está pegando, fala assim, deixa eu só conversar com o Val. Eu vou conversar com ele e aí ele me direciona. Aí ele vai ver, ele vai falar assim, eu acho que o DISC é melhor para você, eu acho que não, acho que a gente podia fazer uma sessão de hipnose aqui que pode te ajudar. Eu acho que seria legal você já ir profundamente numa sessão de mentoria e conversar não custa nada. Não. Então você não vai perder nada conversando com ele e de repente você ganha 2026, hein? Você faz 2026 valer por todos os anos que você não se desenvolveu lá atrás. Muitas pessoas chegam até você com o chumbo emocional, que nem você falou, né? Como que esse método ACE começa a transformar essas pessoas em ouro, nessa alquimia que você prega? Ele começa a transformar no momento que a pessoa começa a reconhecer o problema, né? Porque a transmutação, ela precisa de reconhecimento. Eu só consigo transmutar alguma coisa que eu conheço e que eu identifico. Se eu ficar na negação, né, eu preciso primeiro fazer o processo de aceitação. Olha, eu tenho um problema. É preciso reconhecer o problema e aceitar que você tem um problema. Mas no final das contas, Pedro, eu falo que eu passei por um processo muito complicado ano passado, você sabe disso. Eu descobri que eu não tinha nenhum problema até aquele problema. Eu só tinha desafios, né, mais robustos durante o meu processo de vida. Qualquer coisa é simplesmente um obstáculo que você tem. Às vezes esse obstáculo é um pouco alto. E aí você precisa de ajuda para poder transpor ele. Porque problema é saúde. Isso é verdade. O restante é tudo desafio, pessoal. E aceitar a dor, ela é sempre o caminho para o domínio emocional, né? Exatamente. Você precisa aceitar. Quando você aceita, você reconhece. Quando você reconhece, ou você muda sozinho, ou você busca ajuda. Porque muitas vezes a gente consegue resolver algumas questões no momento em que eu reconheço. Porque eu paro de lutar contra aquilo lá e avanço. Mas às vezes é preciso apoio de terceiros. O Pedro Fabino fazendo o método RAP, fazendo uma mentoria ACE, porque vai ter ferramentas que vão ampliar, né, os nossos recursos internos.
Olha, já que ele falou do método REP, eu vou falar para você. Dia 28 de fevereiro é o primeiro day training do Instituto Chama esse ano. São 12 horas de treinamento, das 9 da manhã às 9 da noite. Num domingo, então não tem nem desculpa. Ah, não posso ir porque estou trabalhando, trabalho meio período. Não, é de domingo. Você vai ter um mergulho profundo em técnicas de alto impacto emocional, em técnicas sistêmicas. O método REP já modificou milhares de vidas. Realização, expansão e propósito. É presencial na cidade de São Paulo. A gente para para o almoço, a gente para um coffee break. Todo mundo fica junto num dia de profunda transformação. E está num valor especial, tá 12 parcelas de R$ 97,73. Menos de R$ 100, cara, é uma pizza. Entendeu? O valor de uma pizza para você poder ter tanto ganho, tanta modificação na sua vida. Então já anota aí, garante uma vaga do Método REP dia 28 de fevereiro, 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. E como que a hipnoterapia, sendo uma ferramenta tão precisa, consegue acessar esses bloqueios de anos, né? Que às vezes a gente conversando a gente não consegue, né? Você tem que meio que é uma regressãozinha, né? É uma regressão. A gente vai fazer uma regressão para poder identificar a causa, né? A causa está no subconsciente. O efeito está no comportamento. Então eu preciso identificar a causa para poder mudar o efeito. Se eu não acho a causa, se eu não acho a raiz do meu problema, do meu desafio, eu não vou fazer nenhuma transformação. Eu vou ficar sempre, o problema é seu, e a gente está sempre buscando culpabilização. Porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de assumir responsabilidade. Ah, né? a culpa é nossa, a gente põe em quem a gente quer, né? Exatamente. Menos na gente. Menos na gente. Então é preciso assumir a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade no momento em que eu identifico a origem dele. Que incrível. E tudo é uma decisão, né, Val? Tudo é começa decisão. da decisão, né? Qual a decisão mais difícil que alguém precisa tomar para realmente modificar de vida, para sair da ansiedade, para ter um pouco mais de autonomia? Reconhecer que precisa de ajuda. A gente está indo e voltando, né? Porque, na verdade, assim, tudo parte desse reconhecimento. Parte. Então, você que está ouvindo a gente agora, talvez, se você reconhece a minha voz, aí essa mensagem é para você, realmente. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo esse programa por acaso. Talvez você esteja precisando reconhecer o que está travando a sua vida. Você precisa reconhecer o que está travando o seu desenvolvimento, o que está travando o seu casamento, o que está travando a sua empresa, o que está travando a sua evolução. E através desse reconhecimento, você trabalhar para poder evoluir e ter um outro resultado. E é exatamente isso que a gente está te convidando aqui. Através da hipnoterapia, através do método DISC, através da mentoria ACE, através do método REP, através dos grupos que a gente tem gratuitos no WhatsApp, é se conectar com a gente. Então anota o telefone 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859. Pede para ter o contato do Val, para fazer o DISC, para fazer uma hipnoterapia, para poder conversar com ele, para se aprofundar e para você reconhecer. Porque através do reconhecimento, você vai ter conhecimento, né? Você se reconhece e se conhece, né? Exato. Como que a sabedoria ancestral da alquimia se encaixa nesse mundo tão tecnológico de hoje, cara? Porque é tão mágico isso, né? A gente vive hoje num mundo extremamente conectado. Eu falo que esse brinquedinho aqui, né? Ele ajuda muito, mas ele destrói demais. Uhum. Ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto. E aí, como é que a ancestralidade ajuda a gente? Através da reconexão. Eu preciso me distanciar disso aqui e me reconectar contigo. Me reconectando contigo significa que eu me reconheço em você. Né? O pessoal da Ásia, tá, eles usam o Namastê. Né? Namastê é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então é reconhecer isso através dessa reconexão. A ancestralidade vai trazer muita coisa, porque todos nós, rapidamente pegando o disco de novo como gancho, nosso comportamento é 50% ambiente e 50% genética. Se ele é 50% genética, então significa que eu carrego nas minhas memórias celulares informações ancestrais. Conhecimentos que muitas vezes a gente não sabe que tem.
mas quando a gente se reconhece e se aceita, porque a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Olha que frase poderosa. A gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Então, se você que está aí, você está passando todo dia falando assim, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico, você não está atraindo riqueza, é porque você não é rico. Não. Se você está atraindo pobreza, é porque você é pobre por dentro ainda. Por dentro. Ele fala, eu quero ser rico, mas por dentro ele está na escassez. Ele tem medo de comprar alguma coisa e não pagar. Ele acha que vai faltar. Então, se alguém pede para ele uma ajuda, ele fala que não pode ajudar. Porque riqueza não é dinheiro na conta, Pedro. É verdade. Riqueza não é dinheiro na conta. Isso aqui, olha só que riqueza que eu tenho, né, de ter a sua amizade. Não tem dinheiro que pague. Não tem saldo bancário que cubra essa verdadeira amizade. E aí, a maior riqueza começa através da gratidão. O acordar todo dia de manhã e agradecer a oportunidade de mais um dia poder fazer diferente do dia anterior, isso é uma riqueza. Você sabe que isso, inclusive, é um dos capítulos do meu livro, né? Que chama Riqueza é uma decisão pessoal, as 7 chaves do sucesso. Uma das chaves do sucesso é a gratidão. E quem quiser saber as outras 6, pode adquirir esse livro pela Amazon, tá bom? Tá falando aqui muito sobre riqueza, a gente entrou nesse assunto, eu já aproveitei o gancho. E, cara, é o que você falou, né? Às vezes a pessoa tem medo de investir nela mesmo. Né? Então a pessoa fala assim, eu não vou nem ligar lá no Instituto Chama, porque deve ser caro esse negócio do DISC, deve ser caro esse negócio da hipnoterapia, deve ser caro essa mentoria. Meu, caro é você estar onde você está. Caro é você viver uma vida que não é mais sua. Caro é você continuar sem ter o resultado que você merece. É a tua empresa tá penando, é teu casamento tá indo pra vala. E isso é caro. Né? Muito caro. Todo o resto é barato. E de verdade, a gente tem um compromisso, eu só trago pessoas aqui que têm esse mesmo compromisso que eu, que é de popularizar o desenvolvimento humano, Sim. da gente fazer dentro de uma coisa realmente justa, né? Porque tudo é um objeto de troca. É óbvio, a gente precisa ganhar com o nosso trabalho, eu preciso ganhar com o método RAP, eu preciso ganhar com o meu livro, o Val precisa ganhar com o DISC, precisa ganhar com a hipnoterapia, porque é o trabalho dele, é o tempo dele, é a dedicação dele, quanto que a gente não investe. Exato. Né? A gente se conheceu num treinamento dos maiores treinadores do Brasil de comportamento humano, que é uma semana dentro do hotel que a gente tem que travar toda a nossa agenda, todo o nosso trabalho e investir uma grana que não é pequena para poder ter esse conhecimento e para poder estar trazendo para você. Então, mas a gente faz isso com um valor super justo. E pros ouvintes da Vibe Mundial, a gente faz ainda com 50% de desconto, por exemplo, o DISC para 10 primeiras pessoas. E eu consigo sessão de hipnose também com desconto aqui? Posso oferecer isso? Pode oferecer. Quantas? Vou abrir 15 vagas de hipnose para que as pessoas tenham uma oportunidade de conhecer a hipnose. E aí, 15 vagas. Uma sessão de hipnose resolve? Uma sessão de hipnose não resolve, mas dá um direcionamento. Já começa a se reconhecer. É mesmo? É. Sessão de hipnose, ela começa a reconhecer o ponto do problema. Quer dizer, tudo aquilo que durante anos, às vezes a pessoa carregou um peso, uma dor, um problema durante tantos anos, com a hipnose. Quanto tempo dura uma sessão de hipnose? 1 hora. 60 minutos. Isso faz online ou faz presencial? Online e presencial. Cara, então não tem desculpa, porque a nossa audiência é muito grande, cara. A Vibe pega quase no estado inteiro, a Vibe Mundial. Fora pela internet, né? Que aí a gente vai pro mundo. Vai pro mundo. E eu atendo pessoas da Irlanda, dos Estados Unidos e da Austrália. Falando nisso, na Irlanda, você é o palestrante lá na Irlanda, você ganhou o prêmio esse ano como um dos melhores palestrantes ali do ABC, treinadores, né? Conta um pouco sobre isso, porque isso é credencial, cara. Isso a gente tem que falar. Eu me tornei um palestrante internacional sem intenção, né? 2025 foi um ano bem desafiador para mim. Meu filho foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e eu tive que parar tudo. Eu travei tudo e qualquer coisa para focar no meu filho e fui para a Irlanda para cuidar dele. E acabei tendo a oportunidade, eu falo que o Criador nunca me desamparou, eu tive a oportunidade de, na contribuição com outras pessoas, me tornar um palestrante internacional. Eu participei de 2 podcasts na Irlanda e participei de uma palestra, que eu fiz uma palestra sobre ansiedade, que é a minha especialização. Eu fui fazer uma palestra sobre ansiedade para brasileiros que vivem na Irlanda e estavam também enfrentando problemas de câncer. Tem um grupo lá chamado Amor Simples de Doar. Tem o Instagram, procurem eles lá, Amor Simples de Doar. Fazem um trabalho incrível, uma coisa muito linda,
Quando eu cheguei lá na Irlanda com meu filho nessa situação, eu procurei o grupo para poder coletar informações e ver de que maneira que eles poderiam contribuir comigo. E dentro dessa contribuição, eu acredito muito que toda contribuição merece retribuição. E eu falei que a forma que eu poderia retribuir o apoio que eles estavam dando para o meu filho era me prontificar, falar sobre ansiedade nesse sentido. Eu fiz 2 programas, participei de 2 podcasts, fiz uma palestra, né, para eles lá. Então, por isso que eu me tornei um palestrante internacional. E também fiz o acompanhamento de uma paciente oncológica, que o grupo me ligou e falou, olha, acabou de chegar uma moça brasileira aqui, que ela está tendo muita crise de ansiedade por conta do diagnóstico que ela teve. Ela está sozinha aqui na Irlanda, não tem parentes nem nada. E ela ia ter que fazer um exame no dia seguinte. Eu fiz questão de catar o contato dela, ligar para ela e acompanhá-la durante o tratamento. Rapaz, quando o chamado é maior do que qualquer coisa, ele acontece. Né? Você pode estar onde tiver, ele te chama. Ele chama. Para então, isso. Eu saí do Brasil para cuidar do meu filho e voltei para o Brasil como um palestrante internacional. E foi quando eu também fiz essa transição e me identifiquei como um alquimista mental e emocional, porque eu precisei fazer essa transmutação primeiramente em mim, quando eu recebo um diagnóstico desse, porque como é que eu vou ajudar meu filho se eu não estiver bem? Uhum. Né? Então eu fiz essa transmutação e aí apoiei o meu filho, apoiei essa moça que me procurou. Ali eu entendi o que era realmente o meu trabalho. Né? Porque até a ida para lá eu era simplesmente um palestrante e um terapeuta holístico. Mas eu voltei de lá como alquimista, porque eu vi a transformação que eu fiz em mim e no meu filho. E faz muita diferença. Olha, então você que está ouvindo a gente, 2026 é o ano de não negociar resultados. Cola na gente do Instituto Chama, 11 9 13 15 5859. Entra em contato, você tem oportunidade são 15 vagas para hipnose, 10 vagas para o DISC. O pessoal já está ligando, o programa está no ar, o pessoal já está mandando mensagem aqui, então garante a sua com desconto. A gente vai passar todos os contatos aqui para a equipe do Val. É uma equipe super profissional, super direcionada, que pode te ajudar a se desenvolver muito. Val, e qual foi o prêmio que você ganhou de palestrante, de eu ganhei treinador? Eu ganhei o prêmio de melhor hipnoterapeuta do ABC 2024-2025, 2 anos seguidos. Então, ó, a gente tá falando que você tem 15 vagas para fazer hipnose, não é com qualquer hipnólogo, você tá fazendo com o maior terapeuta do ABC, né? E com um desconto super especial. Dia 28 de fevereiro, a gente tem o primeiro método RAP em São Paulo, presencial, treinamento de 12 horas, um day training incrível, que já modificou a vida de muita gente. Quem quiser entrar em contato com você direto, Val, te seguir nas redes sociais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz? Meu Instagram é valdeiltobandeira.oficial e o meu WhatsApp direto é 11 94735 8681. É só mandar uma mensagem para mim que eu vou entrar em contato contigo e tenho certeza que eu vou te ajudar. Então passa de novo o Instagram? valdeiltobandeira.oficial. Valdeilton Bandeira Oficial. E o telefone, você pode ligar para o telefone dele ou para o do Instituto Chama, que eu fico passando aqui. Na verdade, eu acabo passando sempre um telefone só, porque daí o pessoal marca um só e já fica mais fácil. Exato. Que é o 11 9 13 15 5859. 11 9 13 15 5859. Val, obrigado pela tua presença. Eu queria que você falasse aí para as pessoas o que elas podem fazer para tirar do mundo só das ideias que 2026 vai ser diferente. Porque as pessoas falam, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano vai ser meu ano de vitória. Só que as pessoas falam e não agem. O que elas podem fazer de diferente para ter um resultado diferente, com toda essa experiência de alquimia que você tem? Acho que o primeiro passo é exatamente o nome da minha mentoria. É agir, ação. Ação. Se conecte com a sua ação e se entregue para ele, para você ter o resultado. Se você não agir e não se entregar para isso, você não vai ter resultado. Né? Então, de novo, reforço. O método RAP é excelente para isso, porque a mudança ela precisa ser de dentro para fora. As pessoas acham que vão mudar de fora para dentro. De fora para dentro, meu amigo, é só dor de barriga. Porque você vai comer alguma coisa vai te fazer mal. Toda mudança é de dentro para fora. Você muda pensamento, muda sentimento, muda resultado. E aí, para isso, você precisa de uma série de ferramentas que o Pedro está aqui para te ajudar e eu também. Você muda pensamento, muda sentimento, muda resultado. E com essa frase eu vou deixando vocês em mais uma Academia do Saber. Semana que vem a gente volta mais uma vez, pela última vez. O telefone do Instituto Chama 11 9 13 15 5859, 11 9 13 15 5859, para você entrar em contato com o Valdeilton, entrar em contato com a gente e ter um 2026 incrível.
incrível. Se você reconhece minha voz, essa mensagem é para você. Vem andar com a gente do Instituto Chama. Semana que vem a gente volta com mais um Academia do Saber. Você ouviu pela Vibe Mundial Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini.